Capítulo 09. Urias Smith. Seu na bem-aventurada esperança. Com 4 anos de idade, Urias estava doente, muito doente, com algum tipo de febre. A enfermidade passou, mas o deixou com uma úlcera que não sarava, na sua perna. Há vários relatos acerca da idade que ele tinha e do que realmente aconteceu. Numa carta escrita para J. F. Barbária, na década de 1890, estava a descrição que ele mesmo fez do trágico evento. Tive uma necrose óssea na minha perna aos 4 anos de idade. Aos 12, vi-me com uma perna atrofiada e repuxada e um joelho rígido, e a febre manifestando-se novamente. Era evidente a todos que a perna precisava ser cortada, ou eu perderia a vida. Bem, não sei de nada com que se possa cortar uma perna a não ser uma faca. Assim, foi usada uma faca, e não tenho tido problema desde então, exceto o incômodo de usar um membro artificial. Um famoso cirurgião, o Dr. Amos Twichell, amputou a perna do menino durante uma operação de 20 minutos realizada sobre a mesa da cozinha da família Smith. Na época, não havia anestésico cirúrgico, e o menino de 12 anos era jovem demais para ser embebedado com uísque, a anestesia daquele tempo. A parte que tocou a Rebecca Smith foi ajudar a segurar seu filho mais novo sobre a mesa, enquanto o Dr. Twichell cortava a perna gangrenada do menino. É difícil imaginar o horror daquele dia e dos dias seguintes para a jovem mãe e seu filho. Deus certamente deve ter enviado seu melhor anjo cirurgião para ficar ao lado do Dr. Twichell e guiar-lhe os pensamentos e atos enquanto realizava aquela primitiva cirurgia, bem como para garantir que não resultasse numa infecção a causa comum de mortes após uma cirurgia naquela época. O interessante é que Urias parece não ter se perturbado com aquele trágico evento, e não há evidências de que tenha sofrido qualquer depressão traumática ou perda da autoestima. Foi um fato da vida e ele o aceitou, adaptando-se à situação. Cresceu e se tornou um homem inteligente e bem ajustado, admirado e apreciado por todos os que o conheciam. O bisavô Zacarias Smith foi um dos primeiros colonos em New Hampshire. Seu filho, Urias, mudou-se para Wilton, New Hampshire, por volta de 1778, e sustentava a família como curtidor. Um dos seus 10 filhos foi Samuel, que se casou com Rebecca Spalding. Samuel e Rebecca tiveram 4 filhos N, John, Samuel e Urias, que recebeu o nome do seu avô. Samuel e sua família ouviram a pregação sobre o advento, e Rebecca e 2 dos filhos, N e Urias, aceitaram a verdade da segunda vinda de Jesus. Urias lembrasse de ter ido a uma reunião campal, recordando as histórias que ouviu lá. Batizado no início do verão de 1844, o menino de 11 anos andava pela vizinhança com as novas de que Jesus viria em breve. Mas após o desapontamento de 22 de outubro, tanto Urias quanto N se afastaram dessa crença. A mãe deles continuou orando em seu favor e, depois de aprender acerca do sábado, preocupou-se mais ainda com eles. José Bates se tornou seu fervoroso companheiro de oração em favor dos filhos dela. Urias Smith foi para a escola Phillips, uma das mais bem conceituadas daquela época. Ele tinha muitos talentos e pretendia estudar em Harvard para tornar-se professor. O pai, entretanto, sofreu reveses nos negócios e não lhe pôde custear a educação universitária. Urias simplesmente mudou de estratégia e decidiu trabalhar por 1 ano ou 2 antes de tentar a faculdade. Dava aulas e trabalhava para um comerciante local. Então o pai morreu inesperadamente. Com a morte do pai, os pensamentos de Urias se voltaram para seu bem-estar espiritual e ele começou a estudar meticulosamente a mensagem do Advento. Em 1852, foi a uma conferência em Washington, New Hampshire, onde pela primeira vez ouviu Tiago e Ellen White falando. Explicaram claramente a razão para o desapontamento, e também explicaram com muito cuidado por que eles e outros crentes no Advento haviam adotado o sábado. Urias foi para casa muito impressionado com tudo o que ouvirá. Mas ele era uma pessoa muito cautelosa e não assumiu um compromisso antes de ter passado 3 meses verificando por sua conta própria tudo o que havia aprendido. Após uma árdua batalha com suas próprias ambições, escreveu: Um exame dos argumentos sobre nossa posição me convenceu plenamente a andar com os remanescentes, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ele renovou sua entrega ao Senhor. Iria segui-lo por toda a vida. Uma nova escola estava sendo estabelecida em Mount Vernon, New Hampshire, e lhe foi oferecido o cargo prestigioso e bem remunerado de diretor. Era uma oportunidade que o levaria a conquistas ainda mais elevadas no mundo da educação.
Seus amigos achavam que ele seria tolo se rejeitasse uma carreira tão segura financeiramente e compensadora profissionalmente. Mas tanto ele quanto sua irmã Anne tinham, então, os olhos voltados para um chamado superior. Assim, escolheram seguir os ensinos em que criam sinceramente os ensinos da Bíblia, que apontavam para a breve volta de Jesus e a necessidade de observar o sábado. Em 1851, Anne enviou a Tiago White um poema para possível publicação no periódico da igreja. O pastor White ficou tão encantado com o bem escrito poema que escreveu a Anne e insistiu para que ela se unisse à família da casa publicadora em Saratoga Springs, Nova York, onde era impressa a Adventista Review and Sabbath Herald. Ela aceitou o convite. No ano seguinte, Urias enviou um poema dele próprio, esperando que também fosse publicado. Embora tivesse uma incrível extensão de 35.000 palavras, Tiago White gostou tanto que imprimiu um segmento dele a cada semana, durante os 5 meses seguintes. Como resultado do poema e talvez a despeito de sua extensão, Tiago sugeriu que Urias fosse a Rochester e passasse a fazer parte da equipe da publicadora. Smith gostou da ideia, e um dia depois do seu 21º aniversário se apresentou à Avenida Mt. Hope, 124, em Rochester, Nova York, para começar aquele que seria o seu trabalho para o resto da vida. Suas primeiras tarefas consistiam em fazer qualquer coisa que precisasse ser feita. Mas não demorou muito. Até que ele começasse a escrever, e durante os 50 anos seguintes esteve ligado ao escritório da Review, basicamente como editor ou editor associado. Urias Smith se tornou bem conhecido não só como escritor, mas também como inventor, ilustrador, artista e poeta. Eugene Durand o descreveu assim: Urias Smith foi o mais versátil dos pioneiros da igreja, servindo à causa do advento como autor de livros e artigos, poeta e compositor de hinos, editor, expositor teólogo, orador itinerante, professor, administrador, inventor, artista ilustrador e marceneiro. Realmente, ele era o homem dos 10 talentos. Devido à perda de sua perna, Urias foi forçado a adotar um estilo de vida mais sedentário do que teria sido em outra situação. Sem dúvida, isso levou a desenvolver muitos talentos artísticos. O pai de Urias, Samuel Smith, era perito em atividades mecânicas, um talento que seu filho também possuía. Durante vários anos, Urias usou uma perna artificial feita de cortiça. Ele considerava aquilo um grande incômodo, já que não era flexível. Tinha dificuldade para ajoelhar-se e erguer-se da posição de oração. Tinha certeza de que devia existir algum material e modelo melhor para uma perna artificial, e a lâmpada de sua oficina brilhou por longas horas enquanto ele experimentava uma coisa após outra para descobrir esse modelo melhor. Em 1863, depois de muitas tentativas e erros, ele produziu uma perna artificial significativamente mais leve, que se dobrava completamente no joelho. Também tinha um pé móvel, que lhe permitia andar mancando apenas um pouco. Obteve a patente da perna, que dizia em parte, e desta maneira o corpo vivo é posto para partilhar seu vigor e elasticidade com o apêndice artificial, e o usuário é capaz de assumir qualquer posição que seria possível com o membro natural. A nova perna artificial de Urias Smith foi um sucesso tão grande que seu manquejar quase não era percebido. Aqueles que nada conheciam da sua história, nem sonhavam que ele tinha só uma perna de carne, sangue e ossos, e isso causou pelo menos um mal-entendido. Enquanto Urias andava a pé para o escritório da Review e voltava, muitas vezes ia preocupado sobre como iria escrever determinado texto. Um dia, ele passou por Sandys Lane, um jovem ministro que também tinha uma perna faltando. Sem conhecer Smith muito bem, o jovem se ressentiu daquilo que lhe pareceu grosseria, quando o irmão Urias deixou de responder ao seu cumprimento. Lane mencionou seus sentimentos feridos a alguém, que por sua vez disse a Urias que ele havia ofendido o irmão Lane. O pastor Smith ficou muito surpreso. Estivera tão profundamente mergulhado em seus pensamentos, que sequer vira o rapaz. No sábado seguinte haveria uma santa ceia, e o pastor Smith perguntou ao Sr. Lane se podia lavar-lhe o pé na cerimônia. Enquanto um lavava o pé restante do outro, lágrimas rolaram pelo rosto do jovem Lane, quando ele entendeu quão enganado estivera ao julgar aquele piedoso homem. Naquele momento, conversaram sobre o maravilhoso dia em que nenhum deles seria deficiente, mas salteriam como servos, a Isaías 35:6. O amor fraternal assumiu novo significado naquela cerimônia de lava-pés. Ele vendeu a patente de sua perna artificial, obtendo dinheiro suficiente para construir uma pequena casa não muito longe do escritório da Review.
A guerra civil sem dúvida aumentara a demanda por pernas artificiais melhores, pois havia muitos novos feridos e mutilados. Urias Smith também inventou uma carteira escolar que foi usada nas escolas americanas por muitos anos, recebendo $3.000 pela patente. A carteira vendeu bem até que a patente expirou, e então a fábrica se incendiou em 1891. A venda da patente da carteira possibilitou a construção de uma casa maior para a família Smith em expansão, a esposa, 4 filhos e 2 filhas. Essa casa continuou como o lar da família até a morte dele, em 1903. 6 outras patentes traziam o nome de Urias Smith, uma delas sem paralelo no incipiente mundo dos automóveis. Quando aquelas novas engenhocas chamadas carruagens sem cavalo começaram a fazer suas aparições em Battle Creek, muitos cavalos se assustavam, retrocedendo ou disparando enquanto seus condutores tentavam reassumir o controle. Smith desenhou uma cabeça de cavalo de madeira, que podia ser anexada à frente do automóvel. Isso devia deixar o cavalo real à vontade e fazer com que não fugisse da nova invenção. Mas logo ficou evidente que era o barulho assustador da carruagem sem cavalo que deixava os animais em pânico, e não o automóvel propriamente dito. A cabeça falsa na frente do automóvel não iludia o cavalo de verdade, de jeito algum. Smith não ganhou muito dinheiro com essa ideia, se é que ganhou algum, mas ela é lembrada ainda hoje quando se discute a carruagem sem cavalos. O pastor Smith não foi só inventor e editor, mas poeta e autor de hinos. Ele não compôs a melodia, mas escreveu a letra de 4 hinos: Jesus voltará, ó dia feliz, falecido e escura é a hora. Os 2 últimos eram hinos fúnebres, e só o primeiro aparece no Inário Adventista publicado em 1985. Smith foi chamado para auxiliar na compilação de vários inários. A Review publicou em 1855 o anúncio de que um novo inário estava sendo preparado por Tiago White, J. N. Andrews, Urias Smith e outros. Devia estar isento de todos os erros predominantes na atualidade. A maioria dos hinos ensinava uma ou mais doutrinas errôneas, e eles queriam um inário que fosse fiel às crenças adventistas. Com o elevado valor que atribuía à música como sendo a linguagem do céu, o pastor Smith sentia prazer em dirigir os cânticos na escola sabatina e em outros programas da igreja, não só no tabernáculo de Battle Creek, mas também ao viajar pelo circuito das reuniões campais e ao cumprir outros compromissos. Cerca de um ano antes do seu falecimento, ele mencionou seu amor à boa música numa estimulante nota na revista, e a música é um dom divino, e deve ser dedicada a propósitos divinos. W. A. Spicer descreveu Urias Smith como a sempre calmo e sereno, jamais ansioso ou agitado. Frequentemente, ficava silencioso nas reuniões e quando ouvia críticas. Raramente precisava desculpar-se por palavras insensatas ou apressadas porque não as proferia. O são juízo e a capacidade de ponderar as coisas fizeram dele um sábio conselheiro, tanto em sua função oficial na igreja, como na vida pessoal. Urias Smith escreveu mais de 18 livros, além de pensamentos sobre Daniel e Apocalipse, o mais conhecido, que é vendido ainda hoje, em inglês. Algumas das xilogravuras usadas em seus livros foram feitas pelo próprio Smith. Em 1890, Ellen White disse que Daniel e Apocalipse, junto com o seu Patriarcas e Profetas, devia ter ampla circulação, e que essa obra deve ser mantida perante o povo. Mais tarde, ela novamente se expressou de modo elogioso sobre Daniel e Apocalipse: considero que o livro deve ir a toda parte. Ele fará uma grande e boa obra. Através dos anos, a redação da Review se alternava entre Tiago White e Urias Smith. A casa publicadora foi transferida para Battle Creek em 1855, e Urias Smith se tornou o editor residente. Ele tinha 23 anos de idade. Sim, muito jovem, mas com exceção de José Bates, todos os líderes da igreja eram jovens. Smith recebeu muita ajuda dos editores correspondentes a Tiago White, J. H. Wagoner, Rua F. Cottrell, J. N. Andrews e Stephen Pierce. Seus editoriais eram assinados com a U.S. Os de White levavam a assinatura. Urias Smith era um homem elegante, educado, nobre e atraente. Cultivou uma agradável comunicação com seus leitores, não só através dos artigos, mas com sua coluna Perguntas Respondidas. Era muito estimado, tanto pelos leitores quanto por seus colegas de trabalho. Durante 34 anos, Urias Smith foi o editor-chefe da Review and Herald, estabelecendo um recorde de serviço nessa função.
O objetivo do órgão da igreja era levar a mensagem do advento ao maior número possível de pessoas. Sempre foi a meta de Tiago White que a Revieve estivesse disponível a todos os que quisessem recebê-la, mesmo que não tivessem dinheiro para pagar por ela. Ele e Urias faziam visitas pessoais com frequência àqueles que podiam ajudar a providenciar recursos, a fim de que outros tivessem o pregador visitante em forma de revista. Esse era o único pregador que muitos deles recebiam. Há o relato de um menino que queria arranjar uma assinatura para alguém menos afortunado que ele. O garoto possuía uma galinha, vendeu-a e depois mandou o dinheiro à Review. O pastor Smith nunca entendeu como alguém podia cancelar uma assinatura da revista. Achava que era triste a situação de uma pessoa que não tivesse tempo de cuidar de sua condição espiritual. Mas havia outros que lhe iluminavam o dia, ao lhe contarem o quanto apreciavam a boa e velha Review. A carta de uma mãe em Kansas lhe dizia que eu desejava tanto assinar a Reviese que meus 2 meninos, de 10 e 11 anos de idade, saíram para fazer armadilhas e capturar tartarugas. Era janeiro e estava nevando. Então, eles caminharam 16 quilômetros para arrecadar dinheiro com as tartarugas. A soma foi de $2,50. Isso era suficiente para as assinaturas da Revieve de The Touts Instrutor. No dia seguinte, eles percorreram 13 quilômetros até o correio para despachar a encomenda das revistas. Muito obrigada, irmão Smith, pelas mensagens da bem-aventurada esperança nessas publicações. Como essas palavras alegravam e animavam o fatigado editor. Numa coluna intitulada Comunicações, o editor publicava cartas de correspondentes, bem como as respostas dele. Um homem no Canadá começara a guardar o sábado depois de ler um livro, muitos anos antes. Posteriormente, visitou Battle Creek e comprou livros e revistas suficientes para encher uma sacola com capacidade para uns 50 quilos, e então os distribuiu por todo o caminho de volta para o Canadá. Ele mandou $70 em assinaturas da Review para seus amigos. Foi novamente a Battle Creek e chegou a ser batizado, com a idade de 79 anos, embora nunca tivesse ouvido um sermão de um pregador adventista. Uma professora de escola pública teve experiência semelhante. Leu a mensagem do Advento e guardou o sábado por 2 anos, sendo finalmente batizada numa reunião campal de Ohio. Até aquele momento, jamais tivera contato com os adventistas. Em seu trabalho como editor da publicação da igreja, Urias Smith recebia muitos manuscritos de pretensos escritores. Alguns eram firmes em sua insistência no sentido de que o artigo não necessitava de revisão. Devia ser publicado exatamente como for enviado ao editor. A resposta padrão de Smith a esses que se imaginavam grandes autores era que o artigo já está a caminho da cesta de lixo, por via aérea, viagem só de ida, sem escalas. Ele também não publicava os textos de outro tipo de escritor. Se você quiser perturbar o espírito normalmente plácido de um editor, é só enrolar seu manuscrito ao mandá-lo para o escritório. Faça um rolinho firme e apertado para que, na hora de remover o envoltório, 1 ou 2 folhas sejam certamente mutiladas, e quando abertas, nenhum gênio sobrenatural consiga fazer com que fiquem desenroladas. Se não quiser causar a perturbação já mencionada, dobre seu manuscrito com capricho, coloque-o dentro de um envelope, pague a correspondente tarifa postal e o despache. Então, se ele nunca for publicado, leve o fato à na esportiva e, quando o gênio manifestar novamente suas energias titânicas, escreva outra vez. Em Battle Creek, a editora Review and Herald crescia cada vez mais, necessitando de mais espaço e funcionários. As impressoras dobraram a produção em 4 anos, as vendas somaram $30 mil, em 1886. Enquanto se dirigia à Assembleia da Associação Geral em 1889, o editor Smith falou dos anos desde que a obra começara, ensaiando os primeiros tempos das publicações na velha casa da Avenida Mount Hope, em Rochester. A força de trabalho original na pequena casa publicadora era de 15 pessoas. 2 anos depois desse discurso feito em 1889, a Review empregava 300 homens e mulheres. No dia 30 de dezembro de 1902, um incêndio consumiu a Review and Herald Publishing Association, em Battle Creek, Michigan. No início do dia, o chefe dos bombeiros havia feito uma inspeção e tudo estava bem. Naquela noite, o prédio e o que ele continha foram destruídos. Embora tivessem uma apólice de seguro contra incêndio no valor de $100 mil, isso cobria somente parte das perdas. Urias Smith ficou firme em sua fé. À sombra de uma grande calamidade, estamos de bom ânimo.
O fogo varreu da face da terra o símbolo visível daquilo que por longo tempo foi considerado objeto de amor e veneração. Mas Deus vive, e sua verdade permanece. Urias Smith fizera parte do cenário desde o início da obra de publicações. Havia vigiado e trabalhado enquanto a Review and Herald crescia, de um jornalzinho impresso num prelo manual até se tornar uma grande editora com centenas de empregados, dispondo do melhor equipamento e publicando a literatura em 6 idiomas. Quando ele tinha tempo, ia com frequência ao parque gráfico só para ver as publicações passarem por todas as etapas de impressão até o setor de expedição. Isso era sempre uma experiência emocionante para ele. Na época do incêndio, o número de membros da igreja era de 75 mil, e a tiragem da Review era de 15 mil exemplares. Após o incêndio, o conselho de Ellen White foi de que a obra de publicações devia ser estabelecida em outro lugar. Depois de muita discussão e procura em vários locais, decidiu-se que a mudança seria feita para Washington, D.C. Mas Urias Smith não se mudou com ela. Na sexta-feira de manhã, dia 6 de março de 1903, o pastor Smith ia a pé para o trabalho, como era seu costume. No bolso, carregava manuscritos que havia acabado de escrever. Ao aproximar-se do tabernáculo de Battle Creek, caiu sobre a grama. Outros, também a caminho do trabalho, viram e correram para socorrê-lo. Ele foi levado ao escritório da Review, e depois à sua casa, onde um médico e 2 enfermeiras cuidaram dele. Algumas horas depois, morreu com um ataque cardíaco fulminante. Tanto os membros da igreja quanto os cidadãos de Battle Creek ficaram atônitos. Foi dada a ordem ao chefe da gráfica, para os prelos. Algumas fontes dizem que o seguro era de $150 mil. Planejou-se uma despedida condizente para o amado editor do órgão da igreja. A edição seguinte da Review trouxe uma foto de Urias Smith com as bordas pretas na primeira página, uma distinção jamais concedida antes a um pioneiro adventista. Imprimiu-se um poema em sua homenagem, escrito muitos anos antes por sua irmã Anne. Ele dorme em Jesus, pacífico descanso, luta mortal nenhuma lhe invade o peito, dor, pecado, lamento ou cuidado nenhum alcança aquele que agora dorme silente. Ele dorme em Jesus para erguer-se em breve, quando a última trombeta rasgar os céus, então, desfeitos os grilhões da tumba, despertará com vigor pleno e imortal. A cerimônia fúnebre foi realizada no tabernáculo de Battle Creek, no domingo, dia 8 de março de 1903, o maior funeral em Battle Creek desde o de Tiago White. Toda a equipe de empregados da Review and Herald formou um cortejo desde a casa da família Smith até o tabernáculo. Diante do púlpito havia um feixe de grãos maduros, significando que Urias Smith havia deposto tudo sobre o altar do serviço. Estava pronto para ser ceifado. Os oradores foram A.G. Daniels e W.W. Prescott. Um quarteto cantou um hino escrito por Frank Belden, uma hora depois de ter sabido da notícia da morte de Smith. Além de outros hinos usados no funeral, havia um escrito por sua irmã Anne, Ele dorme em Jesus. Junto com muitos outros pioneiros adventistas, Urias Smith repousa no cemitério Oak Hill, aguardando o chamado de Jesus. Pudesse ele falar hoje, quase certamente animaria os crentes na mensagem do advento a serem fiéis. Jesus voltará, com poder voltará. Os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar. Num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus? O teu Salvador sem igual? Estás pronto a ir e morar com Jesus? A ir para o lar celestial? As últimas palavras que ele escreveu faziam parte de um sermão que planejava apresentar diante da Assembleia da Associação Geral de 1903. Estou com todos vocês no esforço de proclamar este Evangelho do Reino nesta geração, como testemunho a todas as nações. E quando isso se completar, será o sinal para a coroação de nosso Rei vindouro. Seu na bem-aventurada esperança, Urias Smith. Ele não chegou a apresentar o sermão nem falou essas palavras específicas, pois constavam dos manuscritos que levava no bolso enquanto ia caminhando para o escritório na última manhã da sua vida. Feijão, feijão e mais feijão. O grupo heterogêneo e alegre de obreiros se reunia em torno daquilo que servia como mesa, uma longa tábua colocada sobre 2 barricas vazias de farinha. Eram os rapazes e as moças que se dedicavam a imprimir a revista adventista, The Review and Herald. Todos moravam na grande casa velha da Avenida Mount Hope, em Rochester, Nova York. Não eram só eles que moravam lá,
mas a revista também impressa num simples prelo manual instalado num dos quartos grandes. Como se vê, era um prédio de 1001 utilidades. O dinheiro era escasso. Todo centavo que conseguiam economizar ia para a obra que Deus lhes chamara a fazer. Pagavam $175 por ano pelo aluguel da casa. Economizavam todo centavo para fazer com que o pouco dinheiro que tinham durasse o máximo possível. Nenhum deles recebia salário, só hospedagem e comida, e alguma pequena quantia de que precisassem para artigos de uso pessoal. Mas lá estavam eles felizes por servir ao Senhor nesse novo empreendimento. Jenny Fraser logo se uniu ao grupo, encarregada de cozinhar e lavar a louça. Embora fosse jovem e cheia de energia, isso não significava que entendia de como promover um regime alimentar equilibrado. Ela entendia, sim, era de pobreza e economia pobres eles eram, e economia eles aprenderam. Aprenderam a comer nabo em lugar de batatas. Nabos eram muito mais baratos. Pela mesma razão, comiam mingau em vez de ovos mexidos e torradas. Não era necessário ser formado em economia para saber que um saco de feijão custava menos do que praticamente qualquer outro alimento. E era necessário muito alimento para dar de comer aos 15 membros da família da publicadora, na maioria rapazes com um apetite colossal. Sim, o feijão era o artigo mais usado para encher todos aqueles estômagos vazios, e era servido com frequência. Urias Smith já convivia com a família da publicadora por várias semanas quando começou a perceber como eram as coisas. Um dia, quando a tigela de feijão foi passada ao jovem Urias, ele observou: bem, eu gosto de feijão, e não me importo de comê-lo 365 dias seguidos. Mas quando se trata de torná-lo o único ingrediente do cardápio, sou obrigado a protestar. Essa não foi a primeira vez que o grupo teve de dar boas risadas como resultado das palavras espirituosas de Urias. Nem seria a última. Suas expressões gentis e às vezes engraçadas davam o recado em reuniões, nos seus artigos, cartas e em conversas. Colheres e relógios. Numa edição do The Health Reformer, os leitores de Urias Smith foram advertidos contra a desprezível ingratidão. Contou ter recebido pelo correio o oferecimento de um jogo de colheres de prata avaliado em $10 e de um relógio de prata avaliado em $40. Ao devolver os certificados que haviam sido anexados, junto com $35 para a postagem, ele receberia tanto o jogo de colheres quanto o relógio. Sentindo o impacto dessa oferta, ele achou necessário escrever imediatamente à empresa. O que ele escreveu foi isto: Cavalheiros. Recebi os certificados anexos de sua firma, alguns dias atrás. Não tenho desejo de privá-los de bens no valor de $50, devolvendo-lhes apenas $4. Certamente será melhor para os senhores, como parece em face destes certificados, que eu lhes devolva ambos, e peça as colheres sem fazer nenhuma remessa, em lugar de enviar os $4 e pedir o relógio e as colheres. Portanto, em vez de remeter $35 para o envio das colheres, devolvo meu certificado pelo relógio de $40, que certamente cobrirá o valor, e gostaria que me enviassem as colheres. Meu argumento neste caso é certamente correto, e agora, se o seu estabelecimento não for uma daquelas empresas mentirosas, com as quais o país está sendo atualmente afligido de modo especial, e em comparação com as quais a cólera é uma bênção, sei que receberei as colheres. Respeitosamente. U. Smith. P. S. Não se esqueçam de enviar as colheres. No seu artigo, Smith mencionou que, embora tivesse esperado um longo tempo, as colheres nunca apareceram. Ele acautelou seriamente os que tinham recebido os tais certificados para que não esperassem receber alguma colher em troca. Smith era um homem que sabia ser objetivo. Com barba ou sem barba. Antes de 1850, os homens não costumavam usar barba. Até o tio Sam, personagem símbolo dos Estados Unidos, era bem barbeado. Na época da Guerra Civil, contudo, as barbas começaram a ser moda entre os homens. Mas havia muita crítica. Para Urias Smith tanto fazia, mas a questão da barba se tornou uma polêmica tão grande que ele finalmente escreveu um artigo para a Review, intitulado A Barbas e Bigodes. Ele não considerava o caso como questão de consciência, e por isso seu artigo não era nem a favor nem contra.
A essência de sua declaração foi: se um homem acha que o fato de barbear-se vai prejudicar sua saúde, não o obrigaríamos a causar danos à sua constituição física. Se ele acha que a simpatia entre os olhos e o lábio superior é tal que ele não possa barbear o último sem prejudicar os primeiros, então, naturalmente, um bigode é uma necessidade. Essas opiniões, entretanto, exigem muita pesquisa para serem confirmadas. No que diz respeito à aparência, dizem alguns que barbear-se danificaria a beleza da face humana assim como Deus a planejou, mas nem todos têm a mesma ideia acerca da beleza. Aos olhos de muitos, um bigode farto e uma barba longa são aptos para fazer com que o homem se pareça tanto com um bode como com um venerável patriarca, talvez mais assim. Só podemos dizer que cada um procure formar ideias corretas sobre decoro e viva em harmonia com elas. Se, sob essas circunstâncias, se sentem livres para brandir uma navalha, não temos objeções a apresentar. Smith também lembrou seus leitores de que o Senhor criou a mulher, tanto quanto o homem, à imagem de Deus. Ela não tem barba, de modo que o fato de ser imberbe não deve desfigurar a imagem de Deus. A única objeção do editor à questão toda era fazer do assunto um teste religioso, quando de fato não é isso. Por falar no assunto, há somente uma foto de Urias Smith sem barba em seu lugar, ele usava costeletas. Quem estará lá? Uma das perguntas na coluna do editor Smith pedia uma resposta espirituosa, em vez de séria. O leitor perguntava: e nós nos reconheceremos no céu? Após a assinatura, constava uma anotação, por ordem da esposa. A resposta de Smith foi enérgica. Estamos tentando entender qual é o estado de coisas que isso indica exatamente. Se ambas as partes desejam reconhecer-se no céu, e se chegarem lá, não vemos nenhum problema. Se, todavia, não quiserem reconhecer-se, fica muito claro que ambos nunca chegarão lá, e assim não haverá problema.